Estamos em reta final e chegamos no resumo, no mapa mental do módulo 6 do CEA. Vamos fazer esse resumo? Vem comigo então, me acompanha. No módulo 6 do CEA, a gente inicia falando ali dos riscos, né? Começando pelo risco não sistemático. O risco não sistemático ele é o risco específico de um único setor ou de um único ativo. Daí o fato de também ser conhecido como risco específico. E o risco não sistemático, no caso de uma boa diversificação, ele vai diminuir. Daí também a possibilidade de ser conhecido como risco diversificável. Mas espera aí, então, o risco não sistemático é aquele que, se eu fizer uma boa diversificação, ele diminui, correto? Correto. Então, quando você diversifica bem os seus ativos, não colocando todo o recurso em um único ativo ou em um único setor, né? Não colocando todo o dinheiro em um único ativo ou no único setor, você está diminuindo o teu risco. Mas além desse risco não sistemático, tem outro? Tem. A gente fala, por exemplo, do risco sistemático. É o risco do sistema inteiro. A possibilidade de o sistema todo colapsar, né? Um colapso generalizado. E o risco sistemático, ele não diminui, mesmo que seja feita uma boa diversificação. Daí o fato de nós chamarmos também ele de risco não diversificável, porque mesmo estando diversificável, não vai, mesmo tu tendo uma boa diversificação, não vai diminuir. É o risco não diversificável, tá? Não diminui mesmo com uma boa diversificação. Onde a gente pode ver o risco sistemático? No caso de guerras, de pandemias, de crises políticas prolongadas. Como eu disse, é a possibilidade da caquinha generalizada, né? Tá vindo ali um meteoro gigante em direção à Terra. Fujam para as montanhas. Opa, não dá, né? Fujam para Marte. Também não dá. Exatamente. Risco sistemático é a possibilidade de colapso generalizado, tá bom? Mas a gente fala de outras modalidades de risco também. O risco país, que é a possibilidade, né, de você tomar calote de um país, sim. O risco país é o risco de crédito de títulos emitidos por um país. E ele é medido pelo índice EMBI+. Olha, esse inglês maravilhoso, ou ainda é MBI+, né, EMBI+. A gente fala também do risco cambial. Possibilidade de perder dinheiro em decorrência da variação, da flutuação, da oscilação do câmbio da moeda estrangeira em comparação com outra moeda, nesse caso com a nossa moeda. Também falamos do risco operacional, né? E o risco operacional é a possibilidade de perder recursos em decorrência de falhas sistêmicas. Deu problema no sistema, exato, ainda de golpes, de fraudes ou ainda de erros humanos. Tudo isso aqui é o risco operacional. Mas espera aí, a gente está falando de risco. Será que tem alguma medida de risco onde a gente possa quantificar o risco? Tem sim. Inclusive, a gente estuda o desvio padrão e a variância, que tanto um quanto o outro são medidas de risco não sistemático. Então, para medir esse risco aqui, o não sistemático, a gente utiliza ou o desvio padrão ou a variância, que vão justamente dizer para a gente qual é o risco que eu estou correndo em um determinado ativo, tá bom? Tanto o desvio padrão quanto a variância vão apontar a mesma coisa, né? O risco não sistemático é o quanto eu corro o risco. Eu espero ter um determinado resultado. Eu espero que a média dos meus resultados, né, as médias das minhas rentabilidades se repita. O quanto isso não acontece, o quanto a rentabilidade na realidade desvia dessa média é o meu risco, tá bom? O quanto se desvia ou o quanto varia em relação à média, isso é o meu risco. Tá, então, variância é o quanto varia em relação à média, que é a minha expectativa de retorno. Já desvio padrão é o quanto desvia em relação à minha média, que é a minha expectativa de retorno, né? O meu retorno esperado. Tá bom, mas se existe uma medida de risco não sistemático, será que tem uma medida de risco sistemático onde a gente possa medir isso aqui? Tem também. E a medida de risco sistemático é dada pelo beta, tá? Pelo coeficiente beta. O coeficiente beta ele vai medir justamente o risco sistemático, a possibilidade de caquinha generalizada, e a gente considera os ativos ou uma carteira em comparação com o índice de mercado para poder a gente verificar o risco sistemático, o beta. E o beta é justamente isso, né? A gente vai pegar um ativo ou a gente vai pegar uma carteira e comparar com uma carteira de mercado ou com um índice de mercado. Esse índice de mercado sempre terá beta igual a 1. Já o beta da carteira ou do ativo vai variar. E dependendo do beta da carteira ou do ativo, a gente vai saber se é mais arriscado ou menos arriscado do que a minha carteira de mercado. Nesse caso, se o beta do ativo for igual a 1, então isso quer dizer que a minha carteira ou o meu ativo tem o mesmo risco da carteira de mercado, o mesmo risco do mercado. Se o beta da minha carteira for maior que 1, ou o beta do meu ativo for maior que 1, então tem mais risco do que a carteira de mercado. E se o beta da carteira ou do ativo for menor do que 1, tem menos risco, né? Então, esse é o beta, esse é o índice beta ou ainda coeficiente beta. A gente fala também das mensurações de rentabilidade. Como é que é isso? Aí a gente estuda média, mediana e moda. Olha, bem tranquilinho aqui. A média, se você puder levar uma coisa da média, leva isso, ó. A média é a tua expectativa de retorno.
A média é a tua expectativa de retorno, é o teu retorno esperado. Quando você tira uma determinada média, eu tenho aqui algumas rentabilidades, eu vou tirar a minha média. Essa média é a minha expectativa de retorno para o próximo período. Guarda essa informação, tá bom? Tá bom. A média é a rentabilidade esperada, é a expectativa de retorno. E como é que a gente calcula? A gente soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Aqui, por exemplo, 2 mais 3 mais 4, fiz essa soma e dividi por 3, que é a quantidade de elementos. O resultado ali vai ser a minha média. Ok, além da média, a gente verifica também a mediana, né? Já a mediana é assim, ó, é o elemento central de uma amostra organizada. Então, essa amostra ela tem que estar ordenada. Por exemplo, eu tenho aqui uma amostra. Imagina que essa amostra fosse diferente, né? 5, 2, 4, 1 e 3. Para eu achar a mediana, primeiro eu tenho que organizar essa amostra, seja de forma crescente ou decrescente. Vou colocar aqui, ó, em forma crescente, 1, 2, 3, 4, 5. Ou em forma decrescente, né? 5, 4, 3, 2, 1. O que é a mediana? A mediana é o elemento central da amostra ordenada, seja de forma crescente ou decrescente. Passinho, passinho. Já a moda, o que é moda? A moda é aquilo que mais aparece, aquilo que está mais em evidência. É o elemento dentro de uma amostra que mais aparece, que mais se repete. Ó. Tá na moda, eu estou vendo toda hora, tá aparecendo toda hora. Isso. Moda é o elemento que mais aparece em uma determinada amostra. Como nesse nosso exemplo aqui, a moda é 4, né? É o elemento que mais está aparecendo aqui na minha amostra. Pronto, simples assim. A gente ainda fala de medidas de diversificação. Então, olha só, a gente começou aqui falando dos riscos, e aí medidas de risco. Desvio padrão, o risco não sistemático, e beta, o risco sistemático. Agora, mensuração de rentabilidade, principalmente a média, que vai dizer, né, o meu retorno esperado, a minha expectativa de retorno. Agora, a gente vai olhar ali as medidas de diversificação para saber se a minha carteira está bem diversificada ou não, se ela não está bem diversificada. E para isso existem medidas, que é a correlação, né, a correlação e a covariância. Correlação e covariância vão me apontar a mesma coisa, se a minha carteira está bem diversificada ou não. E aí, quando a gente calcula correlação e covariância, a gente tem alguns resultados, e esses resultados formam gráficos, e aí fica fácil de a gente olhar pelo gráfico. Por exemplo, se você olha para um gráfico e ele vai em direções opostas, ó, quando a gente faz a correlação, por exemplo, entre dois ativos, e você vê que um ativo está subindo e o outro está caindo no gráfico, exatamente como aqui, ó, um sobe, o outro cai, ó. Eles estão andando em direções opostas. Quando eles andam em direções opostas, nós dizemos que isso é uma correlação -1 ou uma covariância menor que 0. Sabe o que isso significa? Que existe uma boa diversificação. Na verdade, é a melhor diversificação para uma carteira, ativos que têm uma correlação negativa, ou ainda ativos que têm uma covariância menor que 0, né? Negativa. Isso mostra, ó, que se um sobe, um cai. Um sobe, um cai. Então, peraí, por que isso é uma boa diversificação, hein? Explica para mim. Explico, lógico que explico. Deixa eu voltar aqui. Imagina que um ativo, quando você está fazendo um comparativo entre eles, né? Comparei um ativo com outro. Esse aqui subiu 7% e esse caiu 6%. Sabe por que vai ter uma boa diversificação? Porque a boa diversificação, ela tem como objetivo diminuir os teus riscos. Então, se tu tem dois ativos, um tu perdeu 6 e um tu ganhou 7, qual foi a tua perda? Na realidade, nenhuma, né? Tu teve ali um ganho de 1%. Porque essa perda foi suprida por essa alta. Por isso, tu está se protegendo. Tu está não tendo uma perda elevada. Tu está diminuindo as tuas perdas. Tu está buscando uma proteção. Diversificação não está atrás de uma melhor rentabilidade, sim atrás de uma maior proteção. Nesse caso aí, ó, eu me protegi. Peraí. Então, se eu coloco meu dinheiro em um ativo que sobe 10%, e eu coloco o meu dinheiro em um ativo que perdi 9%. Em vez de eu perder 9%, na verdade eu ganhei 1, né, no total. Mas espera lá, aí tu tá facilitando, né? Se eu coloco o meu dinheiro em um ativo que subiu 11%, mas um outro caiu 16%. Aí eu tive perda, não tive? Sim, tu teve perda, mas ela foi minimizada. Em vez de tu perder 16, tu perdeu 5, né? Menos 5 no total. Então, nota que a tua perda foi minimizada. A diversificação, ela busca proteção, diminuir esses teus riscos, né? Por isso, a melhor diversificação é essa. A -1 de correlação ou menor que 0 de covariância, né? Isso mostra que os ativos estão indo em direções opostas. Tá bom. E se os ativos forem na mesma direção? Quando um sobe, quando um cai, e assim eles seguem a mesma orientação, né? A mesma direção. Isso mostra que você não tem diversificação na tua carteira. Ali, ó, é menos diversificado, tá? Nesse caso, você está correndo mais risco.
E uma correlação ou uma covariância de zero, né? Nula. Isso quer dizer que os ativos não se correlacionam. Se um subir, o outro pode seguir em qualquer direção. Ah, eu tive um ativo que subiu, o outro pode subir também, mas pode cair, pode permanecer estável. Não tem uma correlação, não tem uma covariância entre eles. Quando traça esse comparativo, não tem relação nenhuma entre os ativos. Então, olha só. Correlação ou covariância negativa, melhor diversificação. Ativos, eles se movimentam em direções opostas. Correlação ou covariância de zero, é sem relação, tá? Os ativos não se correlacionam. Ou correlação ou covariância mais um ou maior que zero, positiva. Isso significa que os ativos se movimentam na mesma direção. Não tem diversificação aqui. Ok, entendi. O que mais a gente fala? A gente vê também índices que vão medir a melhor relação risco-retorno. Risco-retorno. E para isso a gente tem dois índices, tá? O melhor ativo considerando risco-retorno. Temos o índice Sharpe e temos o índice Treino. Guarda isso, ó. Sharpe e Treino. O que eles fazem? Apontam o melhor ativo a ser escolhido, considerando o risco que eu corro nesse ativo, mais o retorno que eu terei com esse ativo. Então, ele vai fazer essa relação risco-retorno e dizer, escolhe esse, que esse é o melhor. Como é que eu sei? Aquele que tiver um maior resultado, melhor, né? Quanto maior, melhor. Mas como é que funciona? Funciona assim, ó. O índice Sharpe. O índice Sharpe, ele sempre vai utilizar como base de cálculo desvio padrão. Aí tem um macete para você lembrar. Ó. Sharpe, desvio padrão, eu lembro de chapadão. Chapadão, exatamente. Olha a fórmula do índice Sharpe. Ó. É o retorno esperado de um ativo, menos a taxa livre de risco, né? Menos o risk-free, dividido pelo desvio padrão. A medida de risco que o Sharpe utiliza é o desvio padrão. Ó. Isso aqui é o risco, né? Não? A gente falou ainda há pouco. Isso aqui é o risco. Então, desvio padrão, medida de risco. O Sharpe sempre utiliza o desvio padrão como medida de risco. Então, lembrei, Sharpe, desvio padrão, chapadão. Memoriza essa fórmula, ela é importante. Aí, a gente vai olhar agora ali para o treino, né? Índice treino, você já pensa assim, ó, treino beta, treino beta, treino beta, treino beta, treino beta, treino beta, memoriza assim. Falou treino, lembra do beta, sabe por quê? Porque o índice treino, qual é a fórmula dele? É igual, mais ou menos, é bem parecida. A fórmula do treino é assim, ó. Retorno esperado, menos a taxa livre de risco, menos o risk-free, dividido pelo beta. Pelo beta. O beta é uma medida de risco sistemático. Viu que a gente olhou ainda há pouco? A gente entendeu, lembrou ainda há pouco? Dividido pelo beta, medida de risco sistemático. Então, nota que a única diferença ali nas fórmulas, lógico, o conceito é diferente, né? Um utiliza uma medida de risco, o outro outra, mas ali, quando a gente olha para a fórmula, a única diferença entre os dois, entre o índice treino e o índice Sharpe, é a base de cálculo. Treino beta, Sharpe, desvio padrão, chapadão, beleza? Ok, memoriza essa fórmula que ela é importante. A gente fala também de duration, e sabe que você vai lembrar para a sua prova, você vai levar alguns pontos importantes. 3 pontos, na verdade, bem importantes, que é assim, ó. Primeiro esse aqui, quanto mais duration, mais prazo, mais risco, mais sensibilidade, mais retorno. Mais uma vez, mais duration, maior é o prazo, maior é o risco que você corre, maior é a sensibilidade. Quando o duration tá alto, fica muito sensível, mas retorno você tem também. Então tá, mais duration, mais prazo, mais risco, mais sensibilidade, mais retorno, mais tudo. Menor duration é a duração, né? Menor duration, menos prazo, menos risco, menos sensível está, menos retorno se tem. Então, menor duration, menor tudo, tá? Quando eu falo duration, eu penso em duração, mas tem muita gente que fica pensando em outra coisa. Você pensa o quê? Duration, duração, né? Ok. O que mais você pode levar para sua prova? Isso aqui, ó. Se o título for sem cupom, duration igual ao prazo. Título sem cupom, duration igual ao prazo. Título com cupom, duration menor, inferior ao prazo, tá bom? Duration, título com cupom, duration vai ser menor do que o prazo. Guarda isso, beleza? Leva isso para a fórmula que ajuda demais, para a prova que ajuda demais, né? A gente fala também de probabilidade. E para fazer probabilidade, a gente estuda ali distribuição normal. E para distribuição normal, tem que memorizar, não tem jeito, essa tabela aqui, ó. Como é que faz ela? A gente sempre vai utilizar a média e o desvio padrão, a média e o risco. Aí a gente tira ali a média, a minha expectativa de retorno, o meu retorno esperado, achei a minha média, e aí tem as situações, né, da distribuição normal, que é assim, ó. Quando você retira o equivalente a um desvio padrão e acrescenta o equivalente a um desvio padrão em relação à média, você terá 68% de probabilidade, 68% de confiança de que algo vai acontecer. Quando você tem a média e você retira o equivalente a 2 desvios padrões
e acrescenta o equivalente a 2 desvio padrões, você tem 95% de probabilidade, de confiança que algo vai acontecer. E mais uma vez, em relação à média, quando a gente retira o equivalente a 3 desvio padrões e acrescenta o equivalente a 3 desvio padrões, a gente tem ali 99% de confiança, de probabilidade de que algo vai acontecer. Então, viu de distribuição normal? Lembra dessa tabela aqui. Lembra do gráfico também, né? A distribuição normal vai fazer esse gráfico aqui, ó, viu? Esse gráfico, entende? A gente está falando de distribuição normal. Tá bom, continuando, a gente fala de medidas de aderência, que é o tracking erro e o erro quadrático médio. Olha só, tracking erro e erro quadrático médio, ele mede o quê? O erro, né? O erro. Estão medindo o erro. Quão errado está a minha rentabilidade da minha referência? Quão errado está? Quanto mais errado, quanto maior o erro, menos aderente é. Quanto mais baixo o erro, mais aderente é, está mais próximo, tá bom? Então, memoriza, track erro e EQM são medidas que vão medir a aderência, se está bem aderente ou se está pouco aderente, né? Se está errando muito, é porque não está aderente. Se está errando pouco, é porque ele é mais aderente. Sempre em comparação ao benchmark aqui. Ok, que maravilha, estou entendendo. Ainda aqui nesse módulo, a gente estuda formas de precificação, né? Modelos de precificação. E o mais conhecido que aparece com muita frequência na prova é o CAPM. Sempre vai aparecer ali a fórmula do CAPM, né? O CAPM, ele utiliza o beta para fazer a precificação, né? CAPM, como é que faz? Risk free mais o beta, e o beta vai estar multiplicado pelo prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É o retorno de mercado menos o risk free. Isso aí é o prêmio de risco, tá? Lembra dessa fórmula? É bem frequente ela aparecer na prova. Aqui, na precificação por CAPM, a gente vê que o CAPM ele considera o mercado eficiente, tá? Que há liquidez no mercado e todos possuem as informações necessárias. Só que tem um outro modelo de precificação, que é o APT, que é dizer, não, o mercado não é eficiente, não. O mercado é ineficiente. Nem todos têm as informações necessárias. Então, o APT é uma outra forma de precificação. E ele vai levar em consideração vários fatores de risco, não só o beta que o CAPM utiliza. O APT, ele utiliza ali diversos fatores de risco, ele considera o PIB, spreads, curva de juros e outros fatores de risco. Maravilha! Que mais? A gente fala de perpetuidade, né? Já viu a gente dizendo assim, ó, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou viver de juros a vida inteira. Isso é perpetuidade, tá? Ou então, quanto será que eu preciso ter para que eu fique recebendo 10, 15, 20, 5 mil reais todo mês só de juros? Isso é perpetuidade, tá bom? Perpetuidade é o valor que se repete indefinidamente em intervalos regulares, podendo ser um valor fixo ou com crescimento constante. A gente ainda estuda nesse módulo a fronteira eficiente e a Capital Market Line, né? CML, Capital Market Line. E a gente vê esse gráfico aqui, né? Na fronteira eficiente, primeiro é isso aqui, ó. Essa aqui é a fronteira eficiente, ó. É onde estão os melhores ativos, né? A fronteira eficiente são os melhores ativos considerando risco e retorno. Só que aí teve uma evolução nesse gráfico da carteira da fronteira eficiente, que foi acrescentada aqui uma reta partindo do risk free, da taxa livre de risco, e essa reta que parte aqui da taxa livre de risco nós chamamos de Capital Market Line, CML, né? A reta do mercado de capitais. A gente fala ainda desse módulo do acordo de Basileia, né? Tem o Basileia 1, o 2 e o 3. Lá no Basileia 1, o principal ponto é que foi estipulado um capital mínimo ali de 8% para as instituições, né? Foi feita a padronização internacional da atividade bancária. No Basileia 2, além de reforçar o que tinha sido acordado no Basileia 1, tivemos também os ativos ponderados pelo risco. Já no Basileia 3, além do capital mínimo de 8%, foi acrescentado também 2,5% de colchão de proteção, né? Para ter um patrimônio de referência. Tratou-se de liquidez, de alavancagem, de gerenciamento de risco. Lembrando que tem o índice de Basileia. E quanto maior o índice de Basileia, melhor. Para concluir o mapa mental desse módulo do CEA, a gente vai falar ali de gestão de risco. Aí a gente lembra do VAR, do backtest, do stress test e do stop loss. O VAR, o que diz o VAR? O VAR vai dizer assim, ó, a perda máxima em condições, né, normais, com um determinado grau de confiança em um determinado período de tempo, não tem nem sentido. É assim, ó, o VAR vai dizer, por exemplo, se tu tem um ativo, com esse ativo que tu tem, a tua possibilidade de perda máxima em condições normais é, por exemplo, de 5% ao dia. Ó. Ele me deu um percentual, e num prazo, ao dia. E ele vai me dar um grau de confiança, por exemplo, com 95% de confiança eu te afirmo isso. Olha, isso é o VAR. O backtest são os dados históricos que utilizam ali a calcular, que são utilizados para calcular o VAR, né? Que vão dar veracidade para o VAR.
Stress test vai dizer a minha perda máxima em condições anormais, em condições de estresse. Daí, ó, stress test, teste sobre estresse, a tua perda máxima em condições de anormalidade. E o stop loss é para a perda, né? É aquele mecanismo de defesa utilizado para parar a perda. Maravilha! Concluímos assim o resumo, o mapa mental do CEA módulo 6. E antes de a gente concluir, aproveita e já segue nossas redes sociais. Um abraço, eu te vejo na próxima.